Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidá-los agora para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Mateus 11, versículo 1 diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que Jesus está respondendo para João? João está preso, João Batista, e ele ficou sabendo que Jesus estava crescendo no seu ministério, Jesus ficava popular, e ele mandou os discípulos perguntar: você é o que a gente está esperando? Ou a gente deve esperar outro? Uma pergunta que quem não estava esperando não ia entender, não sabia o que estava perguntando. E mais enigmática ainda é a resposta de Jesus. Ele não disse nem sim nem não. Ele falou: vai lá e diz para João, e citou para eles uma parte de Isaías 61. Jesus responde Isaías 61, 1, e diz: vai lá e fala isso para João. E mais profundo ainda é o que ele diz depois. Ele diz assim: olha, bem-aventurado. Aí ele se refere a qualquer pessoa. Quer dizer, feliz, abençoado, sortudo, salvo de Deus. Bem-aventurado é tudo isso. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, que é o versículo 6. Lá no Isaías 61, que Jesus está indicando para João, tem muitas promessas maravilhosas para a humanidade toda. E no versículo 9, não precisa ler agora, tem uma que ele diz assim: dupla honra em vez de vergonha. Você que já passou, sofreu, experimentou vergonha, ele diz: eu tenho para você dupla honra. Então, vamos iniciar pensando assim: do que temos vergonha? Do corpo, do passado, do presente, do porvir, dos fracassos, dos erros, da família, de alguém, de um fato. Enfim, acho que todo mundo já teve alguma experiência na vida, talvez desde a primeira infância, que você experimentou o poder destruidor da vergonha. Algo que te limita, que te enfraquece. E é isso que a vergonha faz. João aqui, ele está preso. E isso parece que o limita quando ele manda fazer a pergunta para Jesus se ele era o Cristo que havia de vir. Para quem não sabe quem é João Batista, ele é uma pessoa tão de Deus que Jesus, quando foi falar de João, falou assim: olha, dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que ele. Jesus disse: exceto a mim, que ele nasceu do Espírito. E falou: olha, quem nasceu de homem e mulher, o maior do que passou pela terra é João Batista. E João Batista realmente, ele era uma pessoa que veio por Deus no tempo certo para preparar o caminho para Jesus. Se nós fôssemos ler a pregação de João Batista, que está lá em Lucas 3,
você vai ver João dizendo que no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pilatos governava na Judéia, ou melhor, quando Pilatos governava na Judéia e Herodes governava na Galiléia, o irmão de Herodes, o Filipe, ele era o governador da Itureia e Traconides, e Lisânias, ele governava sobre Abilene, que eram as regiões, a repartição que havia na nação de Israel. João ainda diz, no templo, quem era sacerdote era Anás e Caifás. Ele cita todos os líderes políticos, todos os líderes religiosos, e ele diz assim: veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, que era um sacerdote. Fazia 400 anos que Deus não falava com ninguém, oficialmente, para falar em nome dele para a nação, não. 400 anos. E o César era o imperador, o Pilatos era o governador da Judéia, o Herodes da Galiléia, o Filipe da Itureia, o Lisânias de Abilene. E Deus mandou a palavra dele para o João. Até então ninguém sabia quem era o João. E quando veio a palavra de Deus, ele ouviu a palavra de Deus e começou a transmitir para todo mundo o que Deus havia dito para ele. A partir dali, você vai ver Lucas relatando a pregação de João, ele passou a percorrer toda a terra e a pregar o evangelho do arrependimento, e dizendo: olha, eu sou aquele que o profeta Isaías falou a meu respeito. Você vai ver isso em Isaías 40, na continuação do capítulo, versículo 3 a seguir. Falou: eu sou aquela pessoa que Deus disse que eu nasceria para vir antes dele um pouquinho. Eu vim antes, mas ele existe antes do que eu, mas eu vim antes do que ele para pregar, para preparar o caminho para ele. E Deus mandou eu falar para vocês que vocês têm que se arrepender para serem remidos dos vossos pecados, porque a ira de Deus está chegando sobre a terra, e já é tempo de colocar o machado, a foice sobre o trigo, e quem não se arrepender vai perecer. Ele falou: eu sou a voz. Deus quer falar com a humanidade, ele precisava de alguém, e ele falou: eu sou João, só sou uma voz. Eu vim para fazer isso. E quem se arrepender, eu vou batizar e será remido dos seus pecados. Seu nome será escrito no livro da vida e você será salvo. A partir dessa mensagem, fazia tanto tempo que Deus não falava, quando João começou a pregar isso, o Espírito Santo começou a operar na terra um arrependimento, e muita gente começou a procurá-lo. E ele começou a batizar. E ele batizava as pessoas no rio, e por imersão, encobrindo-as com água, e começou a vir gente de todo lado. E para as multidões ele falou assim: olha, não tem como fugir da ira vindoura. Se vocês não se arrependerem, vocês vão se encontrar com Deus na vossa ira. E começou a vir multidões a encontrar com ele. E junto com as multidões começou a vir os religiosos, aqueles que adoravam a Deus, no entendimento deles, na melhor religião da terra, porque era o judaísmo. Deus falou que ele teria um povo na terra, e esse povo seria os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão estão em Israel, Israel adora em Jerusalém tem o templo que era consagrado a Deus, e quem comandava o templo era Anás e Caifás, e os sacerdotes começaram a vir. E João repreendeu eles severamente, falou assim: olha, quem falou para vocês que vocês estão livres da ira de Deus só porque vocês dizem que são filhos de Abraão? E faz uma revelação bombástica, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Não pense que Deus está interessado em religiosos. Se Deus quisesse religioso, ele fazia isso das pedras. Então não começa a dizer para Deus: eu tenho religião, eu sou filho de Abraão, eu vou, eu faço. Não começa a desfilar para Deus suas virtudes, disse João, que vocês vão perecer.
Não comece a argumentar, a advogar com Deus, querendo se justificar. Falou para os religiosos. Porque eles entraram na fila para ser batizados sem arrependimento. Eles entendiam que uma vez que eles tinham qualidades religiosas, eles não precisavam de arrependimento. E João os advertiu dizendo, não façam isso com vocês. E todo mundo ia perguntar para João o que tinha que fazer. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, chegou lá e falou, João, o que nós temos que fazer? Ele falou, olha, vocês não cobram nada mais do que é estipulado, sem corrupção. Porque o imposto do Império Romano era pesado, e além disso eles cobravam mais, havia corrupção no ministério, no serviço público da época também. Os militares soldados foram procurar João, falou, João, e nós, o que nós temos que fazer? Ele falou, olha, vocês não é para maltratar ninguém, porque os soldados romanos, eles eram truculentos, violentos, injustos. E se contentem com o vosso salário. Parece que o descontentamento militar já vem desde a época de Jesus, com o salário. Se contentem com o vosso salário e não é para vocês maltratar ninguém. E João está dizendo, eu sou aquele que o profeta Isaías falou que viria. Então, para você que não sabe, o profeta Isaías, ele veio 722 anos antes. João está aqui no ano 31 DC, depois de Cristo. Isaías é 722 anos antes de Cristo. Quem está me entendendo? Diga amém. 722 anos antes. E o João Batista está esperando o Cristo. Desde quando que é a promessa que o Cristo viria? De 4 milênios e 35 anos atrás. Quem prometeu? Foi Deus. Quando que ele prometeu? Quando o homem pecou. Antes do primeiro homem morrer, Deus não permitiu que o homem morresse sem fazer para ele uma promessa para que ele pudesse ser salvo antes de morrer. Porque depois que ele morrer não tem mais promessa. Deus não permitiu uma única pessoa morrer. Já havia o pecado, já havia a rebeldia de Adão e de Eva, mas Deus prometeu que através da mulher, aquela mesma que a serpente havia enganado para enganar Adão, para se rebelar contra Deus, Deus falou, eu vou trazer o Salvador à humanidade. Depois ele foi usando outros profetas e disse que esse Salvador seria ele próprio humanizado e que ele nasceria de uma virgem. Então guarde essas informações. A primeira promessa tem 4.000 anos. Jesus veio 4.000 anos depois, mas Jesus já está no finalzinho da sua vida, seu ministério está andando, estamos no ano 31, portanto a promessa era de 4.035 anos atrás. O profeta Isaías, ele está 722 anos antes de Cristo. E João está esperando o Cristo. E foi revelado para ele, quando Deus chamou ele no deserto, depois de 400 anos, sem manifestação oficial de nenhum profeta, Deus falou para ele, olha, você já pode começar a pregar a remissão dos pecados, a salvação, porque o Salvador está chegando, e você é aquele que eu disse pelo profeta Isaías que você viria antes para preparar o caminho dele. Então prega o arrependimento. E Deus havia dito para João que ele estava precedendo o Cristo. Tanto é que João tem 3 meses de diferença de Jesus de nascimento. João nasceu 3 meses antes. A mãe de João também era estéril, Isabel, esposa de Zacarias, nasceu por um milagre. Então tem 2 nascimentos milagrosos. Um de uma virgem, gerado pelo Espírito, e João Batista, que nasceu de uma estéril. E Deus disse que tinha um ministério especial para ele. Quando João Batista recebeu a mensagem, ele também não sabia quem era o Cristo. E como Jesus começou a ficar popular, todo mundo queria saber, ele deve ser o Cristo. 400 anos que Jesus não fala, ele é o Cristo. E os sacerdotes, que foi repreendido por ele, chamado de víboras, falou, cobras. Quem falou para vocês que vocês estão salvos só porque vocês são religiosos?
Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Então eles mandaram mensageiros agora para perguntar para João se ele era o Cristo. Esse Cristo aguardado por 4 milênios. Olha que 4 milênios na humanidade aconteceu coisas. 1500 anos depois de Adão, Deus quase destruiu a humanidade no dilúvio e a população mundial ficou reduzida a 8 pessoas. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, deram origem à população que depois vai se dividir na Torre de Babel, alguns séculos para frente. E depois da Torre de Babel, Deus chama Abraão para fazer dele uma nação, e nessa nação ele revela os seus intentos e dá aos profetas, faz revelação, e essa promessa do Cristo que viria vai sendo passado, passa pelo dilúvio, passa por Babel, passa por outras crises, e este povo vai aguardando, um dia o Cristo virá, e João está firme aqui. João está preso. Por que ele está preso? Porque no auge do seu ministério, ele acabou falando contra Herodes. Herodes possuía Herodias, mulher de seu irmão. E ele falou para o rei, falou, não te é lícito. E Herodes mandou prendê-lo no cárcere. E ele está preso. E a hora que João é preso, o ministério de Jesus já está andando, estava andando paralelo junto com o de João. Tanto é que houve ciúmes dos discípulos de João com os discípulos de Jesus. E quando eles foram reclamar, João falou, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vim para preparar o caminho deles, eu só batizo com água. Quando perguntaram, você é o Cristo? Ele falou, não. Eu nem sei quem ele é, eu vim para preparar o caminho dele, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, ele vai colocar o Espírito Santo dentro do coração de vocês. Eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Eu vim antes dele, mas ele é antes de mim, ele é Deus, ele é antes de tudo. E mandou a resposta para o sacerdote, dizendo, eu não sou o Cristo. Eu sou amigo dele. Mas como é que João é amigo dele se João não sabia quem ele era? O próprio João conta para nós, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz, aquele que me mandou pregar o arrependimento, ele me disse que aquele que eu ver descendo sobre ele o Espírito Santo, ele é o Cristo. Quando vires descer sobre ele o Espírito Santo, você vai saber que ele é o Deus humanizado. Jesus era tão humano que ninguém poderia olhar para ele e falar, ele é Deus. Ele se confundia com qualquer um dos discípulos. E Deus, para não deixar nenhuma dúvida no coração de João, mandou para João a mensagem que ele tinha que pregar e falou, você vai saber. E quando João estava batizando, nós já pregamos isso aqui uma outra vez, quando João estava batizando, quando chegou uma hora, ele viu Cristo na frente dele, na fila do batismo. E João parou, e há uma comunicação ali, de 2 homens que nunca teve igual na terra. Jesus, o Deus humanizado, e João, aquele que Jesus disse, esse é o maior de todos que vão nascer de mulher. E ele olha para Jesus e fala, mas eu é que tenho que ser batizado por ti. Ele está dizendo, eu sou pecador, você não. Se o batismo é para quem se arrependeu dos seus pecados, você não tem pecado, você é Deus. E Jesus fala para ele assim, não, pode me batizar, vamos cumprir o que está escrito, deixa por enquanto. Se eu tivesse na fila do batismo, eu não ia entender nada dessa conversa, nem você. Quem que é esse cara que veio para batizar? E João falou que não vai batizar ele não, a maior autoridade é João, a voz de Deus falou para ele. Ele é o mensageiro de Deus, ele falou, voz do que clama no deserto. Quem está clamando no deserto? É Deus. João está dizendo, eu sou a voz de Deus. E ele veio falar para a humanidade, olha,
todo monte será derrubado e todo vale será elevado, e Deus vai trazer a sua salvação à humanidade. É o tempo, se arrepende. Chegou o tempo do cumprimento. E agora tem um homem lá na fila do batismo, ele olha para aquele homem e fala: eu não posso te batizar, você tem que me batizar. E ele fala: deixa por enquanto. E João entende essa fala que nós não entenderíamos: deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça do reino dos céus. E ele então o batiza. E quando ele o batiza, ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba. E ouve uma voz do céu falando: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Está aí na nossa Bíblia. No comecinho do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. A partir daquele momento, João não tem mais dúvida que ele é o Cristo. O sinal que Deus havia dito para ele: aquele que você ver descer o Espírito Santo sobre ele, você fique sabendo que ele é o Cristo. E João viu e ouviu a voz. Tanto é que no dia seguinte, ele vê Jesus passando, ocasionalmente por um lugar, e ele fala para um discípulo ali: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O discípulo era André, irmão de Simão, que correu e contou para seu irmão Simão, e os dois foram até onde Jesus estava. João levou onde ele morava, e eles passaram a seguir Jesus. Porque João havia dito: ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio João dá testemunho: eu não sabia quem era ele, mas aquele que me mandou pregar me falou que eu ia ver o Espírito descer sobre ele. Ele falou: eu vi, eu ouvi, e desde então eu tenho testificado para todo mundo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como ele foi falar contra o pecado de Herodes, Herodes é rei, é Império Romano faz o que quer, ele prendeu João Batista. E João Batista não vai sair de lá vivo, ele vai morrer. Jesus sentiu. A Bíblia fala que Jesus se retirou para uma região deserta quando ele ficou sabendo da morte de João Batista. Mas João veio para isso. João sabia que a sua vida seria curta, que essa seria a sua missão, e ele havia dado testemunho. Ele falou: eu vim para isso. Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo, eu vim para preparar o caminho dele, e o meu gozo está cumprido. Ele falou: estou feliz com a minha vida, com a minha missão, com o que Deus me deu para fazer. Eu estou vivendo exatamente aquilo que Deus queria que eu vivesse, que eu vim para isso. Mas antes de João morrer, quando ele ficou sabendo que Jesus estava no auge do seu ministério, ele manda os discípulos. Mas João tinha esse sinal da parte de Deus. Ele viu, ele testificou, está escrito. E por que agora ele manda perguntar se é ele? Será que a prisão o balançou? Nunca saberemos. E nem importa, porque o testemunho de João é firme quando ele fala: eu vi, eu ouvi. Mas como muitos vieram em nome de Cristo, como havia muita enganação, por exemplo, toda aquela nação estava enganada pela religião, eles adoravam o templo e Deus estava no deserto. Havia um desvio diabólico de uma forma, em forma de justiça, em forma de religião, e a humanidade foi levada para longe de Deus. Os melhores foram enganados. Com profetas falsos, com deuses falsos, com cultos falsos, com cerimônias falsas. E João está esperando, ele está nessa fé, ele sabe que ele vai morrer, ele está no cárcere, ele não vai sair dali vivo. E ele queria ter certeza se a visão que ele tinha tido de Deus, os sinais que ele tinha testificado, era aquele mesmo. Então ele manda os discípulos perguntar, e Jesus manda responder para João, Isaías 61, fala para ele que os cegos veem,
fala para ele que os coxos andam, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Então preste atenção. A resposta de Jesus para João foi assim, olha, diga para João que está se cumprindo na minha vida aquilo que Isaías profetizou. Se ele realmente está esperando o Messias, como ele estava, ele conhece as profecias. Porque só quem conhecia as profecias esperava o Messias. O Cristo que foi prometido e já faz 4 milênios e ele não veio ainda. E tem imperador, tem 4 governadores, tem 2 sumos sacerdotes, tem um templo, tem gente que se diz próxima de Deus e Deus vai falar com João? Porque o nome dele só era João, conhecido. Batista porque ele batizava. Não é nem sobrenome, é função. Porque ele batizava que ele foi conhecido como João Batista, ou seja, João que batiza. E quando Jesus disse para João, Isaías 62, João então não teve mais dúvida. Não tem mais perguntas, não tem mais discípulos. Ele sabe que ele pode morrer em paz, porque o Cristo já está atuando. O Cristo já está exercendo seu ministério, conforme ele mesmo havia dito, olha ali o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vim para preparar o caminho diante dele, ele é o Deus humanizado. Ninguém está sabendo disso, mas eu estou falando. E aí João vai falando para um, que vai falando para outro, e um grupo de discípulos começa a seguir Jesus, sendo chamado pelo próprio Cristo. Essa mensagem, o próprio Jesus, num sábado comum, o judeu congregava no sábado. O que nós fazemos no domingo, eles faziam no sábado. Lá em Nazaré, cidadezinha pequenininha, numa sinagoga, e imagine uma igrejinha pequenininha, não é o templo. Num sábado, Jesus vai na sinagoga, e quando ele chega lá na sinagoga, os oficiais dão a ele o rolo do profeta Isaías para ele ler. Estou falando do rolo porque o livro da época era um rolo. Imagina um pergaminho desse tamanho, enrolado, grande. E Jesus desenrola aquele livro. Não está tudo separadinho, igual a gente fala, olha, Mateus capítulo 11, versículo 1. Não. Está toda escrita lá. E Jesus procura até achar. E quando ele acha o livro do profeta Isaías, ele lê a mesma profecia e diz para um grupinho lá numa igreja pequena, falou, hoje se cumpriu aqui no vosso meio essa escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos, ressuscitar os mortos e pregar o evangelho para todos. E quando Jesus estende a resposta de João para a humanidade, ele fala assim, olha, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele estende ela até o último homem que vai viver na humanidade. Bem-aventurado é aquele que quando ficar sabendo que Deus cumpriu a sua profecia, que a virgem deu à luz, que ele veio como havia dito que ele viria, que ele morreu como havia sido profetizado que ele morreria, que ele ressuscitou como havia sido profetizado que ele ressuscitaria, e que ele voltará como está profetizado que ele voltaria, a única parte que ainda falta cumprir. Jesus disse, bem-aventurado é aquele que quando ficar sabendo de tudo isso não tropeçar. E cita Isaías 61 para todas as pessoas que querem saber se ele é o Cristo mesmo e se ele vai cumprir todas essas promessas. O que tem lá em Isaías 61? É Deus dizendo que ele perdoou a humanidade e que aqueles que ficarem sabendo do Cristo e crerem nas suas promessas e o esperar,
como João estava esperando. João está firme, ele está preso. Que humilhação, que vergonha. O Cristo que ele está falando, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai morrer numa cruz, humilhado, semi-despido, zombado, exposto ao público. Que vergonha, que humilhação. E Jesus vai dizer para João: João, está dentro do combinado. O que Deus falou com você é isso daí. Está chegando o tempo que em vez de pobreza nós seremos ricos, em vez de morte nós seremos vivos, em vez de tristeza nós teremos grande alegria, em vez de angústia, grande exultação, e em vez de vergonha, dupla honra. Dupla honra. Para quem que é isso? Para aqueles que esperam no Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, para você não fazer confusão, como é que a gente concilia 4.000 anos antes de Cristo, 31 depois de Cristo, 722 depois de Cristo, e nós que estamos aqui 2019? Não é que João está firme, aguardando como se ele tivesse recebido a promessa semana passada. Ele falou assim: você é o Cristo que nós estamos aguardando? Ele está aguardando. Ele está preso. Não, Deus falou que ia mandar o Salvador. Milhares de pessoas morreram nessa promessa e foram salvos. Milhares de pessoas viveram nessa esperança e foram salvos. O problema não é morrer, o problema é morrer sem salvação, sem promessa, sem esperança, porque aí os mortos não serão ressuscitados. Talvez se ler um texto desse, diz: os cegos veem. Graças a Deus que eu não sou cego. Tem muitos tipos de cegueira. Tem gente que não consegue ver um palmo além do túmulo. Tem gente que não consegue ver um palmo além dos olhos. Bem-aventurados os coxos, os paralíticos. Bem-aventurados os leprosos, os surdos. A gente, quando lê isso na primeira leitura, fala: coitadinho deles, né? Jesus vai curar muitos deles. Mas aqui diz: bem-aventurados os mortos. Nós seremos mortos um dia. Todos que já morreram, provavelmente, enquanto estavam vivos, eram como a gente. Nunca pensaram na morte deles. E um dia nós seremos um dos mortos. E Jesus disse: bem-aventurados os mortos, porque agora, se eles esperam na promessa, eles serão ressuscitados. João, o que você estava esperando em Isaías 40, Isaías 61, é verdade. Deus está cumprindo essa promessa. E para você saber, aquilo que os homens não podem fazer, é curar um cego de nascença, eles estão sendo curados. Fazer um paralítico andar, eles estão andando. Abrir os ouvidos dos surdos, está acontecendo. E mais uma coisa, os mortos estão ressuscitando. Quando chega o dia deles morrer, eles têm a experiência da morte, e como aconteceu com Cristo, de imediato a experiência da ressurreição. Porque como ele havia dito, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A resposta mostra que nós que vivemos no tempo, quando estamos falando de palavra de Deus, você precisa entender que Deus mora fora do tempo. João está esperando a profecia há 4.004 anos, fora os 31 anos de vida que ele já tem. Tirando algum erro que tem de calendário, que o Império Romano fez uma bagunça no calendário, mas as datas não são importantes. Importante é você saber que
700, como é que Jesus, para responder um homem que ele disse que é o maior, João testemunhou de Jesus 3 vezes, e Jesus testemunhou de João também, de uma forma que ele não fez de ninguém mais. E como é que esse homem que Jesus falou que ele é o maior, que ele veio para isso, que ele nasceu para isso, faz uma pergunta e ele responde uma resposta que está há 722 anos atrás? Ele não teria uma resposta atual dizendo assim, não, eu nasci da Virgem, sou eu filho de Maria, fui gerado pelo Espírito, fala para João ficar tranquilo que ele está certo. Mas o que Jesus está fazendo aqui é mandando uma mensagem para toda a humanidade. Ele está deixando claro para a gente entender que quando nós terminamos o tempo da nossa existência, quem viveu há 4 milênios atrás, há 720 anos ou há 720 dias, ele saiu do tempo, eles estão todos juntos no mesmo lugar, onde passado, presente e futuro é a mesma coisa. Quem sabe disso? Diga amém. A Bíblia fala disso com muita clareza. Nós estamos no tempo, e o tempo passa e não volta. Fora do tempo existe a eternidade. E a eternidade é a ausência de tempo. Quando alguém vai para a eternidade, não importa se ele foi há 4 milênios atrás, ou há 2, ou há 3, ou há 722, ou há 31, ou ele irá em 2019, o que vai morrer amanhã, o que morreu hoje, o que morreu ontem. Não importa. Ele vai para o lugar onde todos foram, e lá não adianta falar, você é de 4.000 antes de Cristo, 700 depois, de 300 anos. Lá estão todos na eternidade. Conscientes da vida que tiveram, de suas obras e de suas escolhas. Do que eles decidiram, do que eles escolheram, do que eles viveram, todos juntos, na mesma situação, separados entre salvos e perdidos, baseado na escolha que cada um fez. E quando Jesus aponta para o futuro, dizendo, olha, eu tenho manifestado o poder para que todo mundo entenda que o homem não abre os olhos do cego de nascença. Então dá para saber isso. Isaías havia dito, olha, o Cristo quando ele vier, ele vai curar os cegos. Ele vai abrir o tímpano dos surdos. Ele vai fazer o paralítico andar. Ele vai dar ordem para o morto levantar. E tudo isso estava acontecendo. E Jesus fala para João. Ele não vai ter dúvida de que Deus se humanizou e habitou entre nós. E para que serve essa informação? Aí Jesus olha para um futuro distante até o último homem que vai viver e diz assim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quanto motivo de tropeço João não achou para desacreditar do Cristo? Ele é um fiel. Ele nasceu especialmente. Ele está preso. Como que ele está esperando em Deus ainda? Quantos motivos ele não achou? Mas entre João e Jesus estava tudo certo. Ele estava vivendo das circunstâncias que o humilhava, que o envergonhava. Ele está preso. Mas ele está na esperança. Agora eu pergunto, as pessoas de hoje, onde elas tropeçaram em Jesus? Nas futilidades, nas banalidades, nas doutrinas. Tem gente que tropeçou em Jesus na cruz. Tem gente que tropeçou em Jesus nas suas doutrinas. Tem gente que tropeçou em Jesus nos seus ensinamentos. Tem gente que tropeçou em Jesus porque ele não acredita que ele é o único Salvador, eles têm outros intercessores, têm outros guias. E Jesus está dizendo para João e dizendo para todo mundo, olha, Deus está cumprindo o seu plano. Ele cita Isaías 61,
porque é um período que o povo de Deus estava passando por grande humilhação. Ele está dizendo, fala para João lembrar de Isaías 61. Vai passar o tempo, e daqui a pouquinho a gente vai estar todo junto, e ele vai entender que chegará o tempo de coroas e não de cinzas. Fala de mortos e vivos. Agora o povo de Deus, muitas vezes eles eram presos, maltratados e mortos. Como João vai ser, a cabeça dele vai ser oferecida numa bandeja, e Deus não vai impedir. João vai ser velado, João vai ser sepultado e João vai virar cinza. Mas ele disse, fala para João Isaías 61. O que foi que Deus disse em Isaías 61? Chegará o tempo em que todos nós estaremos juntos e nós não estaremos com cinzas e sim com coroa. Nós não estaremos mais com pranto e sim com alegria. Nós estaremos com júbilo, com vestes de louvor e não com angústia. E isso será para a glória do Senhor. E todos vocês que sofreram algum tipo de vergonha, está reservado para vocês uma dupla honra. Para quem que é isso? Para todo mundo? Para aqueles que estão firmes nas promessas, os que esperam no Senhor. E tem ainda uma promessa para a sua descendência. Ele falou, vocês exultareis em vez de afronta. E o versículo 9 de 61 diz assim, a tua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos serão reconhecidos como família bendita do Senhor. Para quem não entendeu, ele está dizendo assim, olha, vocês que acreditam em Deus, os vossos filhos, a sua descendência, Deus vai salvá-los. E um dia eles serão conhecidos de todos os povos, porque eles farão parte, não mais da sua família, mas eles serão famílias do Senhor para sempre. Para quem que é essa promessa? Para quem crê, para quem espera. João está lá no cárcere, vai morrer precocemente, tem um fim trágico. Isaías diz e Jesus diz para ele assim, olha, manda falar para ele o que está em Isaías 61. E entre todas as promessas que estão em Isaías 61, que são muitíssimas, tem essa da restauração, dizendo, olha, vai chegar o tempo em que vocês serão cabeça das nações. E não haverá mais cinzas, não haverá mais luta, haverá júbilo, haverá alegria. E para quem que são essas promessas? São para aqueles que esperam no Senhor. E os filhos deles, a promessa de Deus, os filhos deles serão conhecidos e reconhecidos como família de Deus, porque eles pertencem àquele que espera no Senhor. É daí que Deus forma a sua família. Quem me entendeu, diga amém. Nós servimos um Deus, querido, que agora se dirige a nós em 2019 e diz assim, olha, bem-aventurado é aquele que não me encontrar em mim motivo de escândalo, motivo de tropeço. Sabe o que é motivo de tropeço? A pessoa não conseguiu fazer como João fez, crer. Ele está prometendo vida em vez de morte. Ele está prometendo alegria em vez de angústia. Ele está prometendo ressurreição em vez de cinzas. Ele está prometendo uma família eterna. Mesmo assim, muitas pessoas vão olhar para Jesus e vão tropeçar em algum aspecto da sua vida. Se eu pudesse pôr esse microfone na boca de 1000 pessoas amanhã e perguntasse assim, o que é Jesus para você? Com 10 segundos de resposta, eu diria, ele, 995, 998, vão tropeçar em Jesus. Eles vão tropeçar na cruz. Eles vão tropeçar nos seus ensinamentos. Eles vão tropeçar na demora. Uma coisa que as pessoas tropeçam. Mas 4 milênios. O profeta Isaías, 722 anos. Jesus, lá no ano 31, 32, 33. Nós estamos em 2019, o mundo é outro. Tropeçaram em Jesus. Pedro falou assim, olha, muitos perecerão por causa da sua longanimidade.
Então, se nós pudéssemos peneirar a humanidade hoje, nós íamos encontrar um grupo pequeno de pessoas que estão firmes, porque Jesus ele está fora do tempo. Quem sabe disso? Diga amém. Ele provou isso o tempo todo. Quando os discípulos estavam querendo matar Jesus porque eles acreditavam em Moisés, ele se transfigurou num corpo de luz e apareceu conversando com Moisés. Moisés estava lá. Ah, mas Moisés morreu 2000 anos atrás. Estava lá vivo com Jesus. O Elias foi arrebatado num carro de fogo, ninguém sabe onde ele estava lá. Deus dando uma palhinha, Deus abrindo a eternidade, para nós que moramos no tempo, olhar e falar, olha lá. Pedro olhou, Pedro viu, falou, Senhor, é bom nós estarmos aqui, vou fazer 3 cabanas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E Jesus, quando voltou ao normal, num corpo de carne e osso, falou, olha, vocês não contam isso para ninguém antes da minha ressurreição. Ele tinha certeza que ele ia ressuscitar. Eu guarde isso para vocês. Foi Deus abrindo o céu assim, a cortina da eternidade, e mostrando para vocês, olha como é a vida depois que você fechar os olhos. Olha qual é a esperança que nos norteia. Olha qual é o fundamento da nossa fé. Olha baseado no que nós vivemos. Olha a nossa perspectiva de futuro, de eternidade, de vida. Morrer e viver aqui é o de menos. Porque esse é o caminho de todos. Importante é saber como você morreu. Isso é nessa esperança. João está preso e pergunta para Jesus, Senhor, e agora? Você é o Cristo mesmo ou eu tenho que esperar outro? João tem certeza que ele vem. Faz 4 milênios. Mas ele sabe. Quantas vezes Jesus revelou isso para eles? Os religiosos que falavam que não tinha ressurreição, falaram, vocês não dizem que vocês são filhos de Abraão? Sim, nós somos filhos de Abraão. Olha, e vocês não falam que Deus é o Deus vivo? Você está querendo dizer que Deus é Deus de mortos? Se vocês são filhos de Abraão e me chamam de Deus vivo, significa que Abraão está vivo, porque Deus não é Deus de mortos. Quem vai morrer não vai ficar com Deus, eles viverão na morte. Deus é Deus de vivos. A palavra se direciona a nós agora que esperamos no Senhor e diz, você não pode tropeçar em Jesus. Jesus foi enviado por Deus, se fez pequeno porque pequenos somos. Ele não poderia vir até nós como Deus, nós não suportaríamos, nós morreríamos. E para salvar o homem caído, ele se tornou como um de nós. E agora você olha para ele, homem, e não acredita que ele é Deus, tropeçou em Jesus. Você olha para uma promessa que foi feita há 6.000 anos atrás, e ela está se findando agora, e fala, nós humanos não vivemos mais do que 100, quem é que sabe de 6.000 anos atrás? Esquece que ele mora na eternidade. E que tudo que ele falou há 6.000 anos atrás, está valendo para nós hoje. E quando alguém morrer aqui, como disse João, olha, chegou o tempo, é agora. Salvador chegou, é agora. E a partir de agora, a ira de Deus vai se manifestar. Porque o Deus que ele enviou, humanizado Jesus, ele amou todo mundo. E quem não aceitou o próprio Deus, não tem nada mais para eles. Quem tem um outro Deus, vai perder esse. Quem tem uma outra fé, não morrerá nessa promessa. E Jesus disse, olha, feliz, bem-aventurado, é aquele que não tropeçar em mim. Se você quiser tropeçar numa outra coisa, mas nunca tropece na sua caminhada seguindo Jesus. Morrer aos 100, ou aos 20, ou aos 30, ou aos 50, de forma trágica, de forma suave, pendurado numa cruz como Jesus morreu, ou tendo a cabeça cortada como foi João Batista, ou sendo decapitado como foi Paulo, ou jogado numa ilha das cobras como foi João, isso não muda nada. Cada um deles, quando respiraram pela última vez aqui, eles apareceram vivos diante de Deus na próxima respiração.
porque morreram nessa esperança. Não tropeçaram. Agora, aqueles que ficaram escandalizados com o Cristo da cruz, com os métodos, com a demora, com a Bíblia, com a igreja, com as pessoas. Tem gente tropeçando em Jesus por causa dos pastores, tem gente tropeçando em Jesus por causa dos irmãos, tem gente tropeçando em Jesus por causa da música, tem gente tropeçando em Jesus por causa de milhares de coisas. Queridos, são só coisas. O que você estaria disposto a fazer para entrar na eternidade? Você vai deixar detalhes, circunstâncias, pessoas que existem para te ajudar? São importantes na nossa caminhada. Olha João, no cárcere. Olha a situação de todos os outros que seguiram a Jesus. Olha a situação do nosso próprio Cristo. Ele está dizendo, muita gente vai tropeçar. Ninguém vai entender que o Deus, Criador do universo, se tornou um homem que sangra, um homem que soa, um homem que chora. Ele mesmo havia dito, olha, João Batista veio e não comia, não bebia com ninguém. E vocês tropeçaram em João. Aí veio o Filho de Deus comendo e bebendo com os pecadores e dizendo, Deus quer salvar todo mundo. Agora vocês falam que ele é um comelão e um beberrão. É um comelão e um beberrão. Essas pessoas se arrependerão amargamente um dia por perderem esse título dado por Deus, oferecido aos homens. Bem-aventurado aqueles que durante a sua existência, esquece 722 anos, esquece os 4 milênios, esquece 31 depois de Cristo, pense agora em 2019, que é o tempo da nossa existência, falando, olha, bem-aventurado é aquele o quê? No tempo em que ele viveu, de quando ele nasceu até quando ele morreu, não tropeçar em Jesus. Porque não existe um outro. E Jesus disse, aquele que não tropeçar, ele é um bem-aventurado. Você teve vergonha na sua vida? Te espera uma dupla honra. Você teve angústia? Tem uma promessa de Deus para você de uma vida de exultação. Você foi pobre? A você chegou o Evangelho, e a herança do Evangelho são as riquezas celestiais. Você teve motivos para chorar? Você sofreu? Tua vida foi difícil? Aconteceu coisas? Sofreu por você? Sofreu por alguém? Sofreu situações? Enfim, olha o que Deus está dizendo para você. Se você não tropeçar em Jesus, este é o teu futuro. Este é o teu destino. Esta é a tua sorte. A minha sorte, a nossa sorte. Mas nós não podemos tropeçar em Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.